Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje, nosso sétimo dia de jejum. Dias de transformação. Dias de busca intensa, de mergulho no Senhor. Nessa vida maravilhosa, nessa vida extraordinária, nessa vida abundante que é a vida que vem do Senhor. Sejam dias de purificação, sejam dias de santificação, dias onde de fato haja uma transformação verdadeira na sua vida. Que essa busca pela presença do Senhor, ela provoque algo de novo em você. Que você se transforme numa pessoa melhor. E nesse sétimo dia de jejum, nós vamos fazer uma escola dominical com um tempo de esperança e com 21 dias de jejum, as três coisas juntas. E tenho certeza que vai ser bênção, e nós vamos falar sobre esse tema importantíssimo que se encontra nesse propósito de jejum que nós estamos fazendo. Nós já trabalhamos esse tema na nossa live já há algum tempo atrás. E muitas vezes não temos a ideia clara de que ao não liberarmos perdão, nós oprimimos pessoas. Porque quando nós entendemos que fizemos uma coisa que não deveríamos ter feito, prejudicamos alguém, e essa pessoa não nos perdoa, isso nos causa um mal-estar, não é verdade? Então, se a pessoa, ela forma de uma pessoa oprimir, de trazer um peso, de trazer um fardo. Então, deixa eu, primeiro ensino que eu gostaria de deixar aqui, né? Deixa eu fazer esse aparte aqui e dizer o seguinte, né? Quando nós entendemos que fizemos alguma coisa a alguém, prejudicamos alguém de alguma forma, e a gente reconhece isso, e a gente vai, pede perdão à pessoa, e a pessoa, ela liberou perdão, amém, tudo bem, né? Agora, se ela não liberou perdão, mas isso é problema dela com Deus. Ela vai continuar oprimida. Então, a nossa parte nós fizemos. O fato da pessoa não liberar perdão para conosco, isso não significa que nós não estejamos perdoados por Deus. Pelo contrário, nós estamos perdoados por Deus, e o problema da pessoa não ter liberado perdão é problema dela com Deus. O problema dela na vida dela, você não tem mais nada a ver com isso. A sua parte você já fez. E aqui diz: soltes as ligaduras da impiedade, deixe livres os oprimidos. Então, aqueles que são oprimidos, está se referindo principalmente a uma linguagem, né, da relação de dono, senhor e escravo. Então, oprimir eu? Que absurdo, né? Então, talvez essa seja a sua primeira reação. Isto não acontece nas minhas relações. Aí, será mesmo que não? Oprimir significa exercer domínio, humilhar com autoritarismo ou violência, afligir, atormentar e até mesmo onerar, trazer algum tipo de ônus para alguém. Então, em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, né, Jesus afirma isso claramente, né, que uma das vertentes, um dos motivos que o levaram a vir era colocar em liberdade os oprimidos, né? E isso dá uma dimensão de como Deus abomina essa prática. A Bíblia diz, lá em Levítico, capítulo 25, versículo 17, né? Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo, né? Então, está lá em Zacarias, capítulo 7, versículo 10. Né? Não oprimas o juízo em aflito, provérbio 22, 22. O que oprime ao pobre insulta aquele que o
criou. Provérbios 14:31. Então, patrão, não humilhe o seu empregado. Maridos, né, não domine de forma autoritária sobre a sua mulher. Pais, não aflijam os seus filhos. Ricos, não onerem os pobres. Líderes, não manipule aqueles que são os seus liderados. Namorados, não violentem as suas namoradas. Pelo contrário, as honre. Solte as ligaduras da impiedade. Não é só solta a ligadura, porque é coisa que prende. Ligadura é algo que amarra, que prende. É algo que mantém preso. Né? Solta essas ligaduras. Né? Desamarra, desata, libera. Então Jesus, ele contou essa parábola do credor incompassivo, né? Respondendo a um questionamento de Pedro sobre quantas vezes ele deve perdoar um irmão. Mateus 18, 21, 25. A parábola do servo impiedoso ou do credor incompassivo. Está lá em Mateus capítulo 18, verso 21 em diante. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. Olha só, contas a seus servos, aos seus escravos. É doulos que está aqui. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, e que se pagasse a dívida. Era algo comum naquele tempo. Quando se tinha dívidas e não conseguia pagar, as famílias, mulher, filhos, eram tomados como pagamento de dívida e se tornavam escravos daquela pessoa para o resto da vida. E então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O Senhor, pois, daquele servo, pois movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e segurando-o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Se não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado o seu senhor entregou os verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Então, aqui a gente vai ver 7 verdades sobre a falta de perdão, né? E essas implicações que elas ocorrem. Primeira, a falta de perdão nos faz sentir torturados. Então é como eu disse, né? Então, se não libera o perdão, agora imagina se você sabe que cometeu alguma coisa que não foi legal, que é pecado, e que você precisa do perdão de Deus, e Deus não te perdoasse. Seria uma coisa imperdoável, né? Então, ela traz, sim, consequências, né? Então, a falta de perdão provoca sentimentos de vingança, é a segunda coisa, né? Não diga: farei com que ele fez comigo, né? E ele pagará pelo que fez. Então, você não liberar perdão também é algo extremamente destrutivo. Avaliar esses sentimentos. Se a gente recebe tanto perdão de Deus, se a gente erra tanto, se a gente comete tantos erros, no nosso dia a dia a gente erra e erra muito. Às vezes uma palavra, um momento de ira, um momento de indignação. Cometemos erros, pecados o tempo todo,
É lógico que às vezes inconscientemente, porque quem peca deliberadamente, essa pessoa ela não está convertida. Mas quando ela está convertida, quando ela está no Senhor, quando ela é crente, quando ela começa a aplicar outros princípios, outros valores na sua vida, começa a aplicar princípios do reino dos céus, que começam a reger a sua vida, que por mais que ela seja difícil brigar com a sua carne contra esses mandamentos, ela começa a aplicar, porque sabe que isso é um princípio de bênção na sua vida, né, que é aquilo que o Senhor tem dito para que Ele faça, e muitas vezes com muito sacrifício a gente faz e a gente acaba recebendo a bênção do Senhor, né? Então, a falta de perdão nos impede de sermos perdoados por Deus. Também é a terceira coisa, né? Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Então é muito sério isso, né? Então nós, ainda que nós não queiramos, né? Se a gente tem dificuldade, coisas que feriram muito, machucaram muito, mas a gente precisa liberar perdão, porque aí descobrimos que se nós não liberarmos perdão, nós vamos estar aprisionados a esse sentimento. A quarta coisa, a falta de perdão retarda as respostas às nossas orações, né? E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. É verdade, né? Então, não libera o perdão, não retenha perdão, porque isso fecha os céus sobre a sua cabeça. Bênçãos ficam travadas, vida amarrada, coisa que está ali, que não vai, que não desata, que não acontece dia após dia, mês após mês, ano após ano, a coisa não está acontecendo. Avalia se tem alguma coisa, você precisa liberar alguém, você precisa perdoar alguém, se alguma coisa precisa sair do seu coraçãozinho. A quinta coisa, a falta de perdão nos leva a ver as falhas dos outros, mas não as nossas, né? Mateus 7, 3-5. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então o problema não é ver pecados, né? Será que o salmista diz isso, né? Será que há alguém que possa discernir os seus próprios erros? Nós somos extremamente intransigentes com os erros dos outros e muito, mas muito benevolentes com os nossos próprios erros e pecados. Então, o problema não é ver, né? Porque aqui Jesus está dizendo, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus não está dizendo que não é para tirar. Até porque nós ajudamos outras pessoas, na medida que nós vamos crescendo em espiritualidade e maturidade, nós vamos poder ajudar outras pessoas, e isso tem que também saber como fazer, não é simplesmente trazer acusação sobre a vida das outras pessoas. Então Jesus não está dizendo que você não pode fazer isso. Jesus está dizendo que você primeiro tem que aprender a ver o seu. A questão é que quando a gente quer enxergar o cisco que está no olho do irmão e não enxerga a viga que está nos nossos olhos, é porque exatamente a viga que está nos nossos olhos nos faz enxergar o cisco que está no olho dos nosso irmão. Porque quando a gente tira a viga que está nos nossos olhos, que nos impedem de ver claramente, nós seremos mais benevolentes, seremos mais generosos, seremos mais compassivos, seremos mais perdoadores, seremos mais ajudadores, colaboradores, seremos mais instrumentos de graça, seremos mais misericordiosos, né? Do que há algum problema nessa pessoa que está sempre criticando, está sempre apontando o defeito dos outros. Primeiro que provavelmente a autoestima dela deve ser muito baixa, deve ser não, com certeza é muito baixa, onde ela tenta se afirmar apontando os erros dos outros.
ela tenta crescer em cima dos outros, sempre dizendo, né, que os outros é menor do que ela, sempre apontando os defeitos como se ela fosse melhor do que o outro. Na realidade, isso é nada mais, nada menos do que uma sua própria projeção de pessoas que são pecadoras. A fofoca tem a ver com isso, né? A fofoca tem a ver com a projeção dos seus próprios erros na vida e no fracasso das outras pessoas. É um fracasso pessoal projetado nos outros, porque está vendo aquela pessoa lá, ela também faz isso, ela faz isso. Você não admite publicamente isso, né? Mas na realidade é a sua satisfação interior de saber que aquela pessoa, ela também é igual a você. Então, por isso, na medida que nós crescemos, nós nos tornamos pessoas mais nobres, é quando nós exercemos a misericórdia. Sexta coisa, a falta de perdão nos leva a andar nas trevas, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, quem não perdoa fica cego, né? Anda num lugar que não é lugar de bênção, não consegue alcançar as bênçãos, anda em lugar de trevas. Então não sabe para onde vai, não tem rumo, não sabe fazer escolhas, tem dificuldade na vida de tomar decisões acertadas, sempre toma decisões equivocadas e começa a ir por aí andar em círculos. E a sétima coisa, né, para a gente terminar aqui, no nosso 7º dia de jejum, a nossa escola dominical, juntamente com o nosso tempo de esperança, né? Hoje, excepcionalmente, o nosso tempo de esperança avança aqui no domingo, né? E por isso a falta de perdão nos impede de procurar o melhor para nossos relacionamentos, entre eles o nosso casamento. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15 diz: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos, né? Então, 1 Tessalonicenses 5,15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Não é só com alguns, é com todos. Então, a falta de perdão nos impede de procurar o melhor para os nossos relacionamentos. E muitas vezes isso acontece na vida conjugal. Meu irmão, minha irmã, que você tome muito cuidado, abra bem o seu olhinho, né, e vê se os nossos relacionamentos eles estão impregnados de críticas, de julgamentos, ou se eles estão impregnados de compaixão, de gratidão, de benevolência, de admiração. Isso faz com que a gente enxergue de uma outra forma. Quando a gente vê de uma outra forma, por isso Jesus disse: se os seus olhos forem bons, todo o vosso corpo será bom, tudo o vosso ser será bom. Mas se os vossos olhos são maus, tudo em você será mal. Então, extirpar isso, arrancar isso, né, é um exercício, né, onde o Senhor diz assim, né, soltes as ligaduras da impiedade. Deixe livres todos os oprimidos. Quando a gente é livre, a gente faz isso e a gente percebe que essa liberdade ela promove céus abertos na nossa vida. Nos impede de... Muitas vezes a falta de perdão nos impede de ver claramente, de viver plenamente aquilo que Deus quer para nós. Então, você ainda acha que é um absurdo um irmão oprimir um outro? Permita que o Espírito Santo de Deus te envolva nesse 7º dia de jejum, esse domingo do Senhor. Ele te envolva e você mergulhe nessa atmosfera de bênção
você mergulhe totalmente no Senhor, esse ambiente de refrigério, de cura, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai te tomando, que você possa se entregar completamente e dizer assim: vem, Maranata, Senhor Jesus, me envolva, me tome, começa a ministrar ao meu coração, de verdade, e aí coisas fantásticas começarão a acontecer com você, coisas maravilhosas. Você experimentará uma graça, um poder que emana de você. Você vai ver que vai emanar virtude e vai te fazer ser uma pessoa diferente, forte, nobre, poderosa. Uma pessoa diferente, porque as circunstâncias externas, elas não te afetam. Porque você tem um sentimento dentro de você, que é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, onde Ele é Senhor sobre todas as coisas. É Senhor sobre a adversidade, é Senhor sobre as circunstâncias, é Senhor sobre qualquer sentimento que você possa possuir. Permita-se ser inundado, inundada por esse Espírito que é santo e é o Espírito da verdade, para que nesse tempo de jejum venha uma transformação verdadeiramente poderosa sobre a sua vida e que venha esse óleo santo e unte a sua cabeça, unte a sua mente e você seja ungido, ungida de uma forma como você nunca foi na sua vida. Esse é o meu desejo sobre você. Bem, sejam dias de transformação, sejam dias de renovo, sejam dias de cura, dias de milagre na sua vida, em nome de Jesus. Juntos, até mais tarde, uma palavra do céu, com a palavra do Senhor sobre a sua vida, uma palavra poderosa, uma palavra transformadora, arrebatadora, que eu tenho certeza que você será edificado, edificada em nome do Senhor Jesus Cristo. Beijo no seu coraçãozinho. Até lá, se Deus quiser.